em nome do Senhor Jesus. Você dá uma salva de palmas, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz de estar na casa de Deus nessa noite? Amém, Jesus, aleluia. Tem algum problema aí? Eu acho que o microfone está um pouquinho baixo, varão. Quem está feliz de estar na casa de Deus nessa noite? Amém. Motivo de grande alegria, mais uma vez. A gente estava meio sumido aí, né? Nesse lugar maravilhoso. Mas eu vejo que está em boas mãos. O pastor Natanael tem feito um belo trabalho aqui. O meu coração se encheu de alegria a partir do momento que eu adentrei essas portas e vi essa coisa linda, que é uma casa de Deus cheia dos teus filhos. Amém? Gostaria, não menosprezando a oração do nosso pastor André, que Deus continue abençoando a sua vida cada vez mais. Mas como tem sido de costume, cada vez que Deus me dá a oportunidade de estar ministrando a tua palavra, é uma oração rotineira. Amém? Eu gostaria que os irmãos novamente fechassem seus olhos e levassem seu pensamento a Deus. Amém? Altíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez eis-me aqui na tua presença, Santo Deus, para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em minha vida, e também para desde já, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Senhor, eu venho lhe pedir, Pai, que neste momento eu venha me diminuir e o teu Espírito sobre a minha vida venha crescer, que o teu Espírito Santo venha bradar grandemente neste momento. Senhor, que neste momento já não venha ser mais eu, mas sim a tua palavra através da minha boca, Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai, desde já, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos se trouxeram e puderem abrir as vossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 7, amém? Aleluia. Não pare de adorar, meus irmãos. Você que ainda não sentiu o que eu estou sentindo neste momento, basta você começar a dar glória a Deus, a dar aleluia. O Espírito Santo, tenho certeza que vai acalentar o teu coração, assim como está acalentando o meu. Aleluia. Os irmãos que localizaram a palavra do Senhor, digam amém. Amém. Aleluia. E diz assim: eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho. Eu contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Somente até aqui. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu estava em uma briga espiritual, quando no fim de semana o nosso cooperador Michel me convidou para estar ministrando a palavra aqui hoje. Eu queria ministrar uma palavra, mas Deus já fazia algum tempo que tinha colocado essa mensagem em meu coração. E desde já, eu gostaria de dar um tema a essa mensagem. E o tema desta mensagem é: confia no Senhor. Porque nós devemos confiar no Senhor. Porque tudo aquilo que o Senhor faz para mim e para a sua vida é derramar bênçãos. Se às vezes o Senhor tem nos chamado a atenção, é para que possamos andar direito no seu caminho. Porque muitas das vezes nós pensamos em olhar para a direita e olhar para a esquerda, sendo que nós temos que olhar reto, olhar no foco, que é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu naquela cruz do Calvário, para que eu e você pudesse estar aqui nessa noite ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo um homem cujo nome é José. José, que era filho de Jacó. Entre eles eram 11 irmãos e uma irmã. Assim como a palavra de Deus nos fala, José, entre os seus irmãos, estando aborrecendo os seus irmãos com os seus sonhos. Como nós conhecemos, José é conhecido nos dias de hoje como sonhador, como filho da promessa. Por que o filho da promessa? Porque Jacó
11 filhos, fora José e mais uma filha. Só que o que acontece? O único filho de Jacó com a sua esposa foi José. Aleluias. Então nós vemos José, o filho da promessa. Por que nós falamos que José é o filho da promessa, meus irmãos? Porque José foi o filho que Deus deu a Jacó. Por que filho da promessa? Porque Deus havia prometido a Jacó que lhe daria um filho. Deus havia dado outros filhos a Jacó, mas nenhum filho que fosse da sua esposa. E Deus via o sofrimento da esposa de Jacó. Deus via o sofrimento de Raquel. Então, naquele momento, através de tanto sofrimento, imagino eu que o coração de Deus, a ver o sofrimento daquela mulher, falou: não, chega de sofrer, filha. Eis que vou abrir a sua madre, você vai dar vida ao filho. Você vai gerar um filho em seu ventre. Então nasce José. E José, com esses sonhos que Deus lhe entregava, isso gerava inveja em seus irmãos. Isso gerava um aborrecimento no coração de seus irmãos. Mas José não se preocupava. José não esquentava a sua cabeça como os seus irmãos pensavam. Sabe por quê, meu irmão? Eu já vou te começar falando uma coisa: não se preocupe com o que o seu irmão está pensando. Não se preocupe com o que o seu colega de trabalho está pensando. Se preocupe com o que Deus está pensando na sua vida. Se preocupe com o que Deus está achando que você está fazendo. Se preocupe com o que Jesus Cristo está achando, a maneira que você está caminhando. Porque para falar mal de você tem um monte, mas para estender a mão e te tirar do buraco que você está é só Jesus. Aleluia. E eu vejo José ali, ele amava os seus irmãos. Infelizmente já não era o mesmo sentimento que os seus irmãos tinham com José. E eu vejo um certo dia os seus irmãos saíram para cuidar das ovelhas, para apacentar as ovelhas, e lá vai José com a sua túnica, com a sua blusa feita para o seu pai, de várias cores, porque Jacó amava José de uma maneira diferente. Jacó amava José de uma maneira que ele não amava seus irmãos. Não que isso venha dizer que Jacó não amava os irmãos de José, ele amava. Mas nós sempre temos aquele que a gente tem um carinho especial. Aquele filho que quando nós estamos chorando, o nosso filho vem aos nossos pés e fala assim: pai, não chore, mãe, não chore. E era assim que José era com Jacó, meus irmãos. E quando José vai atrás de seus irmãos, ele não os acha. Ele não os acha, e ele encontra com um moço. E esse moço fala: olha, eles não estão mais aqui, eles foram a Dotã. Então José vai atrás dos seus irmãos a Dotã e encontra seus irmãos. Mas quando José está chegando ao encontro de seus irmãos, eles falam: olha, lá vem o sonhador mor, lá vem ele, ei, vamos matá-lo. Ninguém está vendo, vamos matar a José e vamos falar para o nosso pai que uma besta fera o matou. Mas Rubem fala: não, vamos jogá-lo nesta cova. Vamos jogá-lo nesta cova. E por amor a Rubem, então eles jogam a José naquela cova. E a túnica de José sai na mão de seus irmãos. Ei, meu irmão, quantas das vezes o inimigo tem nos jogado no buraco? Quantas das vezes o inimigo tem tentado nos jogar numa cisterna? E o que sobra da gente é apenas uma túnica. Mas eu vou profetizar sobre a tua vida agora. É através dessa túnica que sobrou na mão de Jesus. Jesus vai te levantar novamente. Jesus vai te tirar deste buraco. Jesus vai te tirar dessa cisterna. Aleluia. E quando José cai naquela cova, José cai naquela cisterna, a única coisa que sobra de José é aquela túnica colorida, que imagino eu devia ser muito bonita, porque até essa túnica gerava uma inveja no coração dos irmãos de José. Então os irmãos de José, na volta para casa, eles matam um animal e com o sangue do animal mancham aquela túnica. E quando eles chegam a Jacó, eles
eles falam assim: ei, aqui está a túnica de José, uma besta fera o matou. Até então, para Jacó, José havia morrido. Mas o que Jacó não sabia é que quando José caiu naquela cisterna, vinha passando uma multidão de ismaelitas. Então José foi vendido, aqueles ismaelitas, por 20 moedas de prata. Ei, irmão, quanto vale o amor? Faça essa pergunta para o seu irmão que está do seu lado. Olhe para ele e fala assim: irmão, quanto vale o amor? Quanto vale o amor, meu irmão? Pergunto eu, quanto vale o amor? Porque eu sei um preço que valeu o amor. Foi o amor que Jesus Cristo tinha por mim e por você. E esse amor lhe saiu muito caro. Esse amor lhe saiu na sua crucificação. Esse amor lhe saiu a humilhação que Jesus Cristo passou. Chicotearam a Jesus, deram tapas em Jesus, cuspiram em Jesus. Mas o amor dele, pela minha e pela tua vida, era maior que tudo isso. Imagina o tamanho do valor que tinha o amor de Jesus Cristo pela nossa vida. Aleluia. Santo Pai amado, aleluia. E vejo eu ali, José vendido. Mas, irmãos, isso ainda não foi tudo. Se fosse só até aí, as provas que José havia ainda de passar, as provas que José já havia passado, estava bom. Mas isso era só o começo da peleja de José. Então José, quando ele está indo a caminho do Egito, José é vendido. José é vendido para Potifar, um eunuco do rei egípcio. Então José é vendido e começa a trabalhar para Potifar. Mas o amor que Deus tinha na vida de José era tão grande que a vida de Potifar também começou a ser próspera. O amor que o Senhor Deus tinha na vida de José começou a abençoar a Potifar. E Potifar com aquilo se alegrou e começou a fazer que José fosse um de seus senhores. Começou a fazer com que José começasse, vamos dizer assim, a ser o chefe dos outros servos deste eunuco chamado Potifar. E vejo eu ali José começando a se levantar, começando a ter um lugar de destaque na sociedade, começando a ter um lugar de destaque em meio àquele povo. Mas o inimigo é sujo, o inimigo ele é sorrateiro. Nós sabemos que o inimigo veio sobre a terra para matar, roubar e destruir. O que significa isso, meu irmão? O inimigo veio para roubar os nossos sonhos, para matar as nossas bênçãos e para destruir a nossa vida espiritual. O inimigo, ele trabalha para isso, para derrubar eu e você, para fazer com que eu e você não venha conseguir a nossa vitória. Aleluia. Então o inimigo usa de uma artimanha na vida de José e faz com que a esposa deste eunuco chamado Potifar se interesse por José. Aleluia. Então ela começa a falar para que José deite-se com ela, que José a tome em seus braços. E José diz não. Mas isso não é apenas uma vez. Ela vai insistindo e insistindo para que José deitasse com ela. Ei, irmão, quantas das vezes o inimigo tem insistido na minha e na tua vida para que a gente largue Jesus e volte para o mundo? Quantas das vezes o inimigo tem oferecido pratos e pratos para mim e para você largar a vida com Deus e ir para o mundo? Verdade, aleluia. E José em nenhum momento, meu irmão, se fez isso, porque José, ele era uma pessoa, imagino eu, a Bíblia não nos fala que pega amor fácil às pessoas. É aquela pessoa que quando ela gosta, não tem meio termo. É aquela pessoa que quando ela fala assim: ei, eu gosto de você, eu estou com você até o fim, eu nunca vou te trair. É como nós ouvimos esses dias atrás, o pastor André ministrou, eu achei muito interessante. Quando Jesus Cristo fala: olha, você vai me negar, Pedro pode falar: eu não, Senhor, eu estou com as suas mãos e vou até o fim, eu vou com você até o fim da caminhada. Mas não foi isso que aconteceu. Nós sabemos, a Bíblia nos fala que quando chegaram a Pedro e falaram: eu conheço
você era um dos que estavam com Jesus o Nazareno. Ele fala, eu não o conheço. É Deus. É verdade. E é desta maneira, meus irmãos. É desta maneira. Mas José não era um homem desse jeito. José era uma pessoa que tinha caráter. José era uma pessoa que ele tinha opinião. Ei, irmão, você tem que ter opinião. Você tem que ter caráter. Se você aceitou Jesus, você tem que ter é melhor que você. Aleluia. É melhor que você não aceite o chamado de Deus na sua vida do que você começar a caminhada e desistir no fim. É pior. A Bíblia nos fala que se você tem um demônio, você vai ter 7 vezes mais. Todos os vícios que você tinha quando você era do mundo, você vai ter 7 vezes mais. Aleluia. Não é fácil, não é fácil. As tentações podem ser grandes, podem. Mas irmãos, quando o inimigo tentar você, tem uma solução para você. Você tem que fazer isso daqui, meu irmão. Senhor, me guarda, Pai. Me guarda, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai, como filho teu. Eis-me aqui, Pai. Eu não quero desistir dessa caminhada. E eu tenho certeza, meu irmão, que nesse momento Deus vai falar, não se preocupa, filho, porque eu sou contigo. Não se preocupa, filho. O inimigo pode até tentar te levar, mas eu vou te guardar. Porque como dizem Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Alabe a suri candaraba solta, alaba caia suri me candaraba rai. Aleluia. E vejo eu, meus irmãos, o único trabalho do inimigo é matar, roubar e destruir. Então ele não desistiu de não deixar se cumprir na vida de José a promessa de Deus. Então um certo dia, essa esposa de Potifar pega José, um dia que não tinha ninguém em casa. Ela pega José e fala, venha se deitar comigo, mas José nega. José fala, eu não vou se deitar com você. Mas as vestes de José saem da mão dessa mulher. E então, meu irmão, eu vejo naquele momento uma situação que para José ficou constrangedora. Porque quando o seu Senhor chega e aquela mulher fala, olha, tem alguém mais importante para você do que eu, tem alguém mais importante na sua vida do que eu, ele fala, não. E ela fala, porque José tentou me tomar. E mostra as vestes de José rasgadas nas suas mãos. O inimigo é dessa maneira, meu irmão. Ele tenta achar qualquer brecha, qualquer espaço que você deixar para tentar se aproximar da tua vida. E aquele senhor, Potifar, ele, imagino eu que naquele momento o seu coração se enche de furor, o seu coração se enche de ira, ele joga José na prisão, ele joga José ali, junto com o seu chefe de guarda, na casa do seu chefe de guarda. E José, ele fica preso com outras pessoas que estavam presas. Mas aí vem, meu irmão, o agir começa e o trabalhar de Deus. Por que começa o agir e o trabalhar de Deus? Porque daí caiu em tentação o padeiro mole, não é? O padeiro mole, ele cai em tentação. E mais um, dali dos chefes, esse eunuco também cai em tentação. E vão ser presos junto com José. Ei, irmão, eu não sei da onde, eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei de que maneira você adentrou essas portas nessa noite, mas eu tenho certeza que não importa da onde e de que maneira, Deus vai entrar com providência. Deus vai mandar alguém para substituir essa situação que você está passando. Deus vai mostrar que você está certo na presença de Deus. Glória a Deus! E vejo eu, ali, esses dois chefes desse eunuco começam a ter sonhos. E no outro dia José olha para eles e fala, ei, o que está acontecendo que eu vejo o semblante de vocês tão triste? Então eles começam a falar a José que tem sonhado. E José então começa a interpretar aquele sonho. José então começa a dar a revelação de Deus em cima daquele sonho. E vejo eu
começar a entender. Que você que não viu uma maneira de sair desse problema, você vai começar a ver. Que você que não vê uma maneira de permanecer firme nos caminhos do Senhor, você vai começar a permanecer. Porque José, até aquele momento, José, ele não tinha esse dom. A Bíblia não nos fala desse dom de José. Mas é onde o que acontece? É onde quando Deus abre porta onde não tem parede. É onde Deus abre janela onde não tem parede. É onde Deus dá esse escape para José. Porque a promessa de Deus estava na vida de José. Aleluia. E vejo eu, o faraó do Egito já fazia 2 anos que ele havia tido o mesmo sonho, o mesmo sonho, o mesmo sonho. E ninguém conseguia interpretar esse sonho do faraó. Então falam, ei, lá na prisão, aleluia, lá na prisão, tem um homem que consegue interpretar os sonhos. Ele anda interpretando os sonhos daqueles que estão presos com ele. Então José é colocado junto ao faraó. Então o faraó conta o seu sonho a José, que ele via 7 vacas gordas, cheias de carne, que subiam o rio. E depois também ele via 7 vacas magras, que também iam e subiam o rio. Mas então, naquele momento, imagino eu, Deus começando a trabalhar na vida de José. Deus começando a cumprir a promessa que ele tinha na vida de José. Então José explica para o rei do Egito que as 7 vacas gordas seriam 7 anos de bênçãos no Egito. E as 7 vacas magras seriam 7 anos de pobreza no Egito. Imagino eu naquele momento, quando José fala, ei, você vai ter bonança, mas você também vai ter pobreza. Imagino eu como que deve ficar a cabeça do faraó naquele momento. Porque nós que somos chefes de família, quando nós já estamos ali, vamos pôr aí uma continha de água atrasada, nossos cabelos já começam a esbranquear. É por isso que o meu está tudo branco aqui, meus irmãos. A gente já começa a se preocupar. Imagina então o faraó que governava um povo, que governava uma cidade. Aquele povo, meu Deus, imagino eu o faraó falando, Senhor, como que eu vou deixar esse povo sem alimento? Como que eu vou deixar esse povo sem água? Como que eu vou deixar esse povo sem o que comer? Não tinha como. Mas Deus deu a sabedoria a José. Então José fala ao faraó, ei, nos 7 anos de abastança, você vai guardar mantimento para os próximos anos que vim a pobreza. Você vai guardar o mantimento para os 7 anos que serão miseráveis no Egito. Ei, irmão, Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite, não se preocupe, porque se o tempo de pobreza está chegando na tua vida, se você está passando por um tempo miserável, Deus vai começar a te dar o escape. Deus vai começar a dar bonança na tua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque lá atrás você guardou esses frutos. Você tem que plantar hoje para você colher amanhã. Você tem que servir a Deus hoje para você ser salvo amanhã. Elias, quando ele estava debaixo daquele zimbro, descansando, imagino eu desanimado, Deus manda um anjo até Elias. E Deus fala para aquele anjo, ei, quando você chegar lá, você fale para Elias, Elias, coma pão e beba água. Então aquele anjo vai até Elias, e ele fala, acorda Elias e fala, Elias, coma pão e beba água. Elias então come o pão e bebe água e volta a descansar. Mas na segunda vez, aquele anjo retorna a Elias e fala, ei Elias, coma pão, beba água, porque longa é a tua caminhada, Elias. Longa é a caminhada de crente que está aqui hoje. Longa é a caminhada daquele que tem o chamado da parte de Deus. Cada um tem um chamado de uma maneira específica. Muitos de nós temos chamado para louvar. Muitos de nós temos um chamado para pregoar o Evangelho. Mas muitos
Não importa em qual meio a situação você esteja passando, porque você dá glória a Deus, estando lá em cima é fácil. Eu quero ver você continuar falando: Senhor, eu te amo. Pai, eu te amo, quando você está lá no pó, meu irmão. E essa hora que nós temos que colocar a nossa face no chão e adorar o nome do Senhor. É nessa hora que nós temos que adorar o nome de Deus. Porque é em meio às dificuldades que Deus fala: não, filho, eu sou contigo. A gente chega na igreja e fala: Senhor, hoje eu vim aqui, Pai, eu quero que o Senhor esteja um particular comigo. Senhor, levanta um vaso, fala comigo. Senhor, levanta aquele pregador dessa noite, manda ele me revelar. Mas não é assim o agir, o trabalhar de Deus. Assim como não é assim o agir no tempo de Deus na nossa vida. Davi foi ungido a rei e demorou 40 anos para que ele sentasse no trono, para que ele pudesse se assentar na sala do rei. Como o rei de Israel demorou 40 anos. Aleluia. E quando José, ele interpreta este sonho do faraó, o faraó vê nele um grande Espírito de Deus, e ele pergunta para os seus servos: ei, conhece você, varão, aonde brada o Espírito do Senhor desta maneira? E ninguém conhecia, meus irmãos. É por isso que lá fora muitos que te criticam, porque sabe que o Espírito de Deus brada sobre a tua vida, sabe que você é um homem e uma mulher de Deus. Aleluia. E vejo eu ali a profecia do sonho que o faraó teve começar a se cumprir. Veio 7 anos de abastança, e como José havia dito, após aquela revelação, José se torna governador do Egito, e começa ali a separar aqueles departamentos. Ei, você guarda a água, ei, você guarda o pão, ei, você guarda o arroz, você guarda o feijão. E começou ali a juntar aquele mantimento para que o povo do Egito não viesse a ficar sem o alimento. E então, passados 7 anos de abastança, começa a vir os 7 anos da miséria. E naqueles 7 anos de miséria, toda a terra do Egito não tinha alimento, apenas aquele lugar onde José se encontrava. Então começou a vir os povos de tudo quanto é lugar, começou a vir o povo de tudo quanto é lugar para comprar o alimento do Egito. E isso para o faraó era muito bom, porque a sua riqueza ainda mais ia aumentar, ainda mais ia ser o poder aquisitivo daquele povo. Então, certo dia, Jacó olha para os teus filhos. Ali imagino eu, sem um grão de arroz para pôr na panela, sem um caroço de feijão para pôr na panela, e olha para eles e fala: ei, por que ainda esperam aqui? Tem aquela terra lá, aquela terra tem alimento, vamos lá buscar, vamos lá comprar alimento naquela terra. Naquele momento, Jacó e os seus filhos vão até lá. E naquele momento, eles vão até o governador do Egito para que pudessem comprar alimento. Então, os irmãos de José não o reconhecem, perdão. Mas José reconhece seus irmãos. Sabe o que Deus está querendo dizer ao meu e ao teu coração nessa noite, meu irmão? Que aqueles que te humilharam, aqueles que pisam em você hoje, vão vir à sua porta te pedir ajuda, vão vir à sua porta te pedir ajuda, e vão ver você em um lugar que ele está. Porque Deus não chamou eu e você para ser perdedor, Deus nos chamou para ser vencedores na face da terra. E então os irmãos de José saem ali com seus sacos cheios de alimento. Mas não basta. São 7 anos de miséria que havia sobre o Egito. 7 anos de miséria que haviam de haver sobre o Egito. Então novamente aqueles irmãos de José vão ao Egito, e vão lá novamente até José pedir aquele alimento. Imagino eu, quando José começa a lembrar, pastor André, do sonho que Deus havia dado a ele, que seriam 11 estrelas, o sol e a lua se prostrando a José, se inclinavam diante de José, diz a palavra do Senhor. E nesse momento, quando chega até José
Jacó, a sua mãe e os seus 11 irmãos para pedir a ajuda de José, que neste momento um homem que estava dentro da cisterna, um homem que havia sido vendido ao eunuco, um homem que estava preso, agora estava lá em um lugar de destaque. E assim é na vida do crente. O crente, uma hora está no lamaçal do pecado, Deus levanta, Deus dá um banho na torneira da graça e faz virar um servo de Deus. Esse crente, ele fala assim: não, Senhor, eu quero te servir de verdade. Esse filho de Deus, ele se batiza, começa a caminhar na obra e chega hoje onde está o pastor André. E vamos levar para aquela época que seria onde estava José. A caminhada de José, imagino eu, que não deve ter sido tão diferente da caminhada do pastor André, do nosso pastor Natanael. Eles começaram lá embaixo, começaram a subir em meio às dificuldades, em meio a tudo aquilo que o inimigo tentou fazer para derrubar o ministério deles, assim como tudo aquilo que o inimigo tentou fazer para matar José, para deixar José lá embaixo, para José blasfemar perante a Deus. Mas como eu disse no início, que o tema dessa mensagem era confie no Senhor. José nunca parou de confiar no Senhor. José nunca parou de acreditar no sonho que Deus havia dado a ele. Meu irmão, Deus está dizendo para você nessa noite: confie no Senhor, porque a promessa que Deus fez na sua vida vai se cumprir. Alabacaia suribicanda labahai, alabia subicanda labassouia, alabacaia suribicanda labahai. Aleluia. Santo Deus, acredite, meu irmão, naquilo que Deus prometeu para você. Tudo tem um tempo, tudo tem uma maneira, tudo tem um jeito de ser feito. O jeito que eu e você quer não é o jeito que Deus quer. O tempo que eu e você quer não é o tempo que Deus quer. Assim foi com José, meus irmãos. José passou em meio a tantas dificuldades, mas em nenhum momento parou de confiar no que Deus havia dito a ele. Em nenhum momento ele falou: Senhor, como que o Senhor vai se cumprir aquele sonho? Como que vai se cumprir aquele sonho? Se estou eu aqui na cisterna, se estou eu aqui na prisão, se estou eu aqui sendo vendido. Ei, meu irmão, não se preocupe. O Deus que eu e você serve não é um Deus de mentira. O Deus que eu e você serve, diz em Isaías 42, ele pega as coisas tortas desse mundo e faz direita. Ele faz cego enxergar, ele faz surdo ouvir, ele faz milagre na nossa vida. Aleluia. A palavra de Deus nos fala de que maneira é o Deus que eu e você serve. De que maneira é o Deus que eu e você está adorando nessa noite. De que maneira é o Deus que eu e você glorifique e exalta, para que no dia de amanhã vamos morar na Nova Jerusalém com Jesus Cristo. Bendito é o poder. Aleluia. Aleluia, Deus. Então, meu irmão, naquele momento que os irmãos de José, seu pai e sua mãe, se inclinam diante dele para pedir a sua ajuda, se cumpre a promessa de Deus na vida de José. O sol, seu pai, a lua, sua mãe, as 11 estrelas, seus 11 irmãos. Não se preocupe, não se preocupe, porque não importa de que maneira, não importa o tempo que leve, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, assim como se cumpriu na de José. Na vida de José, Deus usou a maneira da miséria. Deus fez com que toda a terra ficasse em miséria, para que pudesse se realizar a promessa de Deus na vida de José. Então, eu não se preocupo de que maneira Deus vai fazer para que as suas promessas venham se cumprir na minha vida. Eu peço a Deus que não seja da mesma maneira que foi com os familiares de José. Porque a gente sabe que passar fome, passar necessidade não é fácil. A gente sabe que passar por tudo isso não é fácil.
Mas o mesmo Deus que te abençoa, o mesmo Deus que é amor, a Bíblia fala que é o fogo consumidor. A Bíblia nos fala que a mão de Deus, meu irmão, não é leve. Jesus Cristo fala lá em Isaías 53:5 que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, meu irmão, pelas pisaduras de Jesus Cristo nós somos sarados. Assim como aqui, Jesus Cristo caminha no meio da igreja. É por isso que tem milagre na casa do Senhor. É por isso que aonde Jesus Cristo habita, o inimigo não pode ficar. Aonde Jesus Cristo habita, você tem que sair sarado. Você entra passando dificuldade e sai com a vitória na mão. Aleluia. Não se preocupe, meu irmão. Apenas confie no Senhor. Porque Deus, quando Ele faz uma promessa na sua vida, ela se cumpre. Aleluia. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Gostaria de estar chamando a minha esposa, a nossa irmã Aline, para estar louvando. E você